Oi, eu me chamo Mariane, eu tenho 23 anos, sou legalmente solteira e eu fiz essa apendicectomia bilateral. Esse vídeo aqui é só para responder algumas perguntas. Todo mundo sabe que houve uma alteração da lei do planejamento familiar e a nova lei diz que se você já tem 2 filhos vivos e isso extingue o fator idade, então se você já tem 2 filhos ou você tem 21 anos, isso quer dizer que ou você precisa ter 21 anos mesmo que não tenha filhos, ou se você tiver 18 anos e já tiver 2 filhos, você também pode laquear. É um direito seu, entendeu? E médico não quer me dar um encaminhamento. Gente, leva essa lei e esfrega na cara do médico, porque ele não tem que querer nada, quem tem que querer é você, seu corpo. E vamos lá. Eu vou responder algumas perguntinhas. Eu recebi muitas perguntas, muitas que eu respondi várias vezes. Só que eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, que é pra mim repostar lá no Instagram, e as pessoas, sempre que tiverem curiosidade, recorrer a ele, que eu acho bem mais simples, sabe? Vamos lá. Eu dei início no dia 12, se eu não me engano, de março, que foi quando eu fiz a primeira consulta, uma teleconsulta com o Dr. Adolfo. Tudo bem. Como eu encontrei ele? Bom, eu moro em São João do Piauí, interior do Piauí, e eu pensei, eu sei que aqui vai ser um pouco complicado achar, mas vamos lá. Entrei em Doutoralia, que é um site onde tem várias especialidades médicas. Inclusive, deixo uma indicação aqui para você não gastar com muitas consultas. E mandei mensagem. Bom dia, doutor. O senhor faz laqueadura de acordo com a lei XXX? E ele me respondeu que sim. Então, depois daí eu fiquei bem mais tranquila, não mandei mensagem para mais ninguém. E logo em seguida a gente agendou uma teleconsulta, porque ele é de Teresina, eu sou de São João do Piauí. É longe demais para fazer só uma consulta. E era só mesmo uma conversa, então uma teleconsulta valeria, seria igualmente útil. E aí, acho que, se eu não me engano, no dia 16 eu recebi o termo por e-mail, que ele me enviou um termo pronto. Eu assinei, fui no cartório, autentiquei aquele documento e a partir desse momento o prazo começa a contar. E são 60 dias corridos, não são 60 dias úteis, são corridos. Então você pode começar a contar aí. Tá, então é só assinar o termo e é só isso? Eu já posso ir pra faca? Não, não é só isso. Bom, se trata de uma cirurgia. Então você precisa saber como está a sua saúde. Se você tem algum problema, alguma coisa que aumente o risco cirúrgico, sabe? Tudo isso precisa ficar bem claro pro médico. Então, normalmente eles passam uma lista de exames. No meu caso, essa lista de exames foi um pouco menor porque eu atendo a alguns critérios diferentes, então foi muito mais tranquilo. Por exemplo, eu não precisei fazer o beta-HCG. Não precisei. Então, assim, houve algumas economias, sabe? E assim, eu tô com um envelope aqui que tem tudo aqui. Tudo. E eu vou mostrar pra vocês tudo mesmo. Primeiro, o termo. Ó, tá na segunda folha. E aqui tem, ó, reconhecido no cartório daqui da minha cidade. E aqui tem, eu, Maria Angela Santana, brasileira, estado civil, solteira, residência, CPF, RG. E aqui tem, olha, venho por meio deste solicitar ao Dr. Adolfo Reis Basílio a realização da laqueadura tubária e declaro da escrita abaixo que tem uma lista de coisas que eu leio e concordo. Teve alguns termos que eu precisei conversar com ele, por exemplo. Gente, eu não vou deixar espaço aberto para vocês comentarem isso, mas eu vou compartilhar porque eu sei que tem gente na mesma circunstância. Por exemplo, tem um termo onde eu daria total poder a ele para utilizar sangue, se fosse necessário. Mas como eu não uso sangue, não faço transfusão sanguínea, então foi um termo que eu conversei com ele e a gente conseguiu mexer aqui, sabe? Tanto que eu tenho um documento que ele tem validade legal. Eu não tô com o meu mesmo aqui, mas eu tô com esse aqui, que é o da minha procuradora. Algumas pessoas vão reconhecer que documento é esse. É um cartão de sangue, onde eu deixo claro quais tratamentos eu aceito, o que eu não aceito. Enfim, mas no geral é isso. Tem algumas coisas que você talvez não concorde no termo, então você tem que conversar bem.
Então foi tudo isso. A gente conversou, decidiu, chegou a um acordo. Eu falei pra ele, ele falou que não, a probabilidade de precisar de sangue era ínfima. Fiquei muito mais tranquila e é isso. Eu levei meu documento de sangue e minha procuradora foi comigo, então, que é minha irmã. Então ela também tava com a procuração dela, a minha tá autenticada, a dela também, que é a procuração dela, pra tomar decisões caso eu esteja inconsciente. Aqui, gente, peguei meu documento, esse aqui é o meu, autenticado, assinado, 2 testemunhas e 2 procuradores. E aqui é o da minha procuradora, esse é o documento que tinha que ficar com ela. Tá, primeiro, termo, assinado e reconhecido no cartório. Segundo, os exames. Depois que eu confirmei com ele que eu poderia alterar aquela parte sendo termo, aí eu assinei, autentiquei e aí eu fiz os exames. Eu falei pra vocês, alguns eu não precisei fazer. Esse daqui, ó, eu fiz a Mariane Dias de Santana. Gente, ignora minha unha, tá uma base terrível. Ó, oxê, a data, dia 13, ele demorou um pouquinho mais pra passar os exames, dia 13/4/2023. A coleta e eu recebi dia 19. Aí eu fiz o hemograma completo, coagulograma completo, anti-HIV1, anti-HIV2 e VDRL. São doenças, né, sexualmente transmissíveis, até onde eu sei. Além desse... aí aqui são os exames. Os exames, como eu mostrei pra vocês. Aqui são os exames feitos. Cara, eu sinto que eu só gastei dinheiro nele, porque eu sabia que eu não tinha absolutamente nada, pelo motivo que vocês já sabem, pelo mesmo motivo que eu não precisei fazer um beta-HCG. Então eu sabia que eu não tinha nada, que eu tava limpa. É isso. Aí são esses documentos. Eu fiz no total 6 exames. Aqui é a guia. Eu fiz na minha cidade. Eu poderia ter feito pelo SUS algumas coisas, só que eu preferi fazer uma coisa rápida, então é isso. E eu fiz 2 exames de imagem. Aqui. Vou fazer propaganda, porque eu não tô sendo paga. Ai. Ó, primeiro foi uma radiografia do tórax. Se eu não me engano, tinha alguma coisa assim, sabe? Que tinha que ser 2 formas, eu não lembro. Olha aqui, que lindo. Assim, que tinha que ser de frente e de lado. Eu fiz essas 2. E além disso, eu fiz... Nunca tinha feito na vida, então, gente, meio desconcertante, porque era um homem. Eu fiz um eletrocardiograma. Tudo normal, como eu já imaginava. O único porém que eu sabia que ia ter, que eu até falei com ele, foi que eu tava com um pouquinho de anemia, mas essa anemia me persegue minha vida inteira. Até que chegou o dia 19 de maio, a gente agendou, acho que com 5 dias antes, foi o tempo que eu conversei com todo mundo, expliquei pra todo mundo, não contei pra mais ninguém de fora, afinal de contas eu não precisava, né, nem da validação, nem do julgamento alheio naquele momento. E eu guardo 2 coisas com muito carinho mesmo. Isso aqui, risco de queda, eu guardo, tão bobinho, mas isso aqui, meu nome, alguns dados. E o mais importante de tudo, que é isso aqui. O resultado da minha biópsia. Foram tiradas 2 peças, medindo 6 centímetros. Ai, Deus. Tá, vou encostar aqui pra conversar agora com vocês. E agora... eu vou responder aqui algumas perguntas. Eu tenho que encostar porque tem um barulho ali. Mariane, você fez pelo SUS, plano, particular, como foi? Bom, gente, eu pensei em cotar pelo plano e eu pensei em fazer assim. O SUS, dar início no SUS e particular ao mesmo tempo. Foi isso que eu tinha em mente. Só que aí quando eu percebi que no particular ia correr tudo muito rápido, eu pensei que talvez no SUS fosse demorar muito, eles fossem me colocar lá no final da fila. Então eu optei pelo particular.
eu pesquisei, eu orcei, eu tinha ideia de preço. Então, assim, eu vi que algumas pessoas já pagaram 10 mil, então eu tinha essa noção. E eu sabia que 10 mil, por exemplo, era um valor que eu não aceitaria pagar, sendo que eu poderia fazer pelo SUS. E aí, no meio dessas pesquisas, o valor total foi 4.100, se eu não me engano. Mas eu vou listar aqui todos os gastos que eu tive. Só que eu não tô contando com isso aqui. Eu não tô contando com isso, sabe? Tô falando só dos exames, tudo. Então, eu vou colocar uma listinha aqui pra vocês. E uma pergunta que eu leio muito, 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 gente, é: por que você colocou implante na sua superfície laqueadura? E detalhe, eu fiz aqui a mais segura, a top, suprema. Isso aqui tem a esterectomia, né? Mas eu tô falando assim, em coisa possível, porque a esterectomia é só em caso de doença, senão é mutilação e a lei não permite. Mas então assim, eu fiz a mais topzera, sabe? Porque tem aqui amarra e solta, tem aqui corta e cauteriza, eu fiz aqui tira tudo. Então, você tem noção? Só que assim, pra não correr o risco de alguma coisa, porque sempre tem, não dá pra ter 100% de certeza. Então, eu fiz essa escolha de colocar, entendeu? E é algo que eu não preciso ficar tomando, lembrando, ou uma bomba, sabe? Então, eu achei mais confortável, alguma coisa que me desse mais conforto. E aí, uma coisa que eu queria falar com vocês, eu fui aqui na minha cidade, no postinho de saúde, pra ver se eu conseguiria um encaminhamento pelo SUS. Porque uma colega minha, que já tem 40 e poucos anos, não tem filhos, ela foi e ficou ouvindo a abobrinha, sabe? Nossa, mas filho é bênção, você não vai querer ter uma bênção de Deus. Então eu fui pra me ver como seria o atendimento. Só que assim, foi em outra UBS, né? Porque tem que ser a do meu bairro, então foi a do meu bairro. Foi outra. E, gente, olha isso. Eu voltei com o meu encaminhamento em mãos. Eu fiz a consulta e cheguei com ele. Então, tá vendo? É você ir lá ciente do que você quer, ciente de tudo. Assim, eu particularmente não deixei brecha pra mulher achar que eu tinha dúvida ou nada do tipo. Eu fui meio que passiva-agressiva, vamos falar assim. Então, é mostrar que você sabe, que você tá ciente dos seus direitos. E se a pessoa é chata mesmo, vai com a lei impressa e esfrega na cara dele. Esse é meu conselho pra você. Gente, duas coisas. Isso aqui é um machucado mesmo, então não é batom borrado, não é machucado isso aqui. Aí eu passei tipo um lip tint aqui só pra dar uma carinha de saúde. Eu pensei muito se isso aqui eu mostrava, mas muita gente pediu, muita, sério, muita gente pediu. E eu não vou ser hipócrita, porque eu pesquisava nos grupos do Facebook, porque eu queria ver como tava a cicatriz da galera, pra eu ter uma noção. Porque, cara, eu nunca passei por uma cirurgia, eu não queria ficar com uma cicatriz, eu sabia que eu ia errar. Eu não queria ficar com uma cicatriz grotesca. Saiu. Eu não queria ficar com uma cicatriz feia, uma coisinha que diminuísse a autoestima, sabe? E a técnica que ele usou, no caso da minha cicatriz, foi colada. Eu fiquei acordada durante a cirurgia. Eu vi as trompas. Tá chorando. Ai, meu Deus. Mas pega-me, gente, amiga. Por que você fez a cirurgia se você é virgem? Cara, como é que você tem certeza que não quer ter filho? Você é virgem. Uau. E aí, qual é o teu signo? Sabe essas coisinhas que a gente escuta? Ou, nossa, tu é nova, por que é que eles deixam fazer com 23 anos? Essa daí não sabe o que é da vida ainda. Gente, com 23 anos eu comia terra. Com 23 anos eu não pensava em ter filhos mesmo. Se com 23 anos você não tem o mínimo de maturidade pra entender o que você quer pra sua vida, pra saber se você tem o dom, se você tem a maternidade no sangue, sinto muito, você falhou. Não, sem brincadeira, gente, mas... Porque tem algumas pessoas que estão em dúvidas, mas quem não quer, tenha certeza que não quer. Quem não quer, não titubeia. Quem não quer, sabe que não quer. Sente que não quer. O coração palpita. Não, não. Sem filhos. Entendeu? Então, gente, assim, parece que eu tô tratando com deboche, mas não. Vocês não têm noção do que eu recebo. Se o que eu leio é ruim, se o que as pessoas comentam publicamente é muito ruim, que a gente lê no privado é muito pior. Muito. As pessoas elas deslegitimam você em tudo. No âmbito espiritual,
Dizem que você é menos cristã por não querer parir. Dizem que você é uma pessoa horrível que não merece parir. Dizem que você não merece reproduzir. Te chamam de primata, te ofendem, deslegitimam tudo que podem, assim. Elas pisam. Mas, quer saber? Eu não me importo. Eu não me importo. É por isso que eu tô aqui, pra falar pra você, gato, você. Se você quer viver livre desse tormento. Porque pra quem quer, é uma benção. Pra quem não quer, é o quê? Isso. Horrível ouvir isso. Mas é a verdade. Pra quem não quer, fazer o quê? Não quer, cara. E aí? Sou uma pessoa vazia por isso? Eu sou um monstro? Eu cometi algum crime? Não. Eu só decidi me cuidar pra não ter. Ai, mas não precisa se esterilizar. Pô, não se esterilize. Corra o risco. Viva loucamente. Viva a vida louca. Eu não. Eu quero ir pelo caminho mais seguro. E aí, pra completar esse vídeo, eu vou primeiro... Eu sei que vai ter críticas em relação à minha aparência sobre alguns detalhes. E eu já vou deixar aqui que eu não me importo. Pode comentar à vontade, beleza? Segundo, eu pensei muito se eu compartilhava isso. Muita gente pediu. Eu vou deixar como está a minha cicatriz. Eu acho que faz o quê? Uns 70 e poucos dias. Minha cicatrização não é uma das melhores. Tem cicatrizes que ficam muito melhores. Tem vias diferentes. A Lapilacheroline tem também. A que é 3 furinhos, né? Que é a videolaparoscopia. Tem a cesariana, que eu acho complicado, porque o corte é imenso. É assim, é uma cesariana, de fato. E tem a que eu fiz, que é uma mini cesárea, uma pequena incisão, um pequeno corte. Não achei tão grande e no final das contas faria de novo. É isso, gente. Esse vídeo foi meio doido, mas é isso. Beijão. É assim, gente, que tal?